No mundo do desenvolvimento pessoal e da expansão de consciência, muito se fala em o eu do futuro. Mas o que é esse eu do futuro? Como que eu posso entender qual é o meu eu do futuro? E além disso, ainda dizem que existem muitas versões de nós já vivendo a vida que nós gostaríamos de viver. E como acessar esse eu diferente dessa vida que você já vive hoje, desse eu que você é hoje. Então, essas eram as perguntas que consumiam a minha mente, porque eu tentava entender como que eu posso visualizar um eu do futuro se eu não faço a menor ideia como é esse eu. Mesmo que eu escrevesse, era muito difícil eu conseguir imaginar esse eu. Por quê? Porque dizem pra gente escrever o nosso eu do futuro daqui a 5, 10 ou 15 anos. Como que eu consigo me imaginar? Como que eu conseguiria me imaginar já nessa distância de vida? E como que era o meu corpo? Como que eu estava me vestindo? Em que casa eu estava morando? Qual roupa eu estava usando? Para mim, isso era muito difícil. Eu não sei como é isso para você, como é que você consegue se visualizar no futuro, mas para mim, esse era um assunto bem confuso de se entender. Foi quando eu parei para refletir sobre isso e peraí, se na época que eu comecei a aprender sobre isso, sobre o eu do futuro, que existe um eu do futuro, uma nova versão que você pode imaginar, e isso naturalmente, se você imaginar e se visualizar todos os dias, naturalmente isso vai acontecer. E eu pensava, ok, como é que eu consigo me visualizar daqui a 5 ou 10 anos? Porque não é fácil a gente sair de uma realidade que os nossos olhos estão vendo para uma realidade completamente diferente. É possível? Existem muitas pessoas que dizem que aquilo que elas escreveram numa carta para o eu do futuro, daqui a 5 ou 10 anos, elas vão lá e veem que manifestou tudo aquilo que ela colocou naquela carta. Ok, então eu penso, em 2020, eu comecei a fazer isso para mim. Porém, para mim era muito abstrato, era muito difícil entender como que eu conseguiria me visualizar no futuro, porque eu ia querer me ver numa casona, numa mansão, num carro diferente, com uma condição financeira completamente diferente. Só que quando a gente volta para a nossa realidade, ela é completamente fora da incomparável com aquilo que a gente visualizou. E então eu parei e comecei a refletir, ok, se em 2020 eu escrevi e hoje eu estou em 2025 e ainda não atualizei nada daquilo, foi porque eu não compreendi exatamente o que eu precisava fazer para viver essa nova realidade que eu coloquei lá na carta para o eu do futuro. Mas os passos que eu dei, eles não combinam com aquela vida que eu planejei, que eu escrevi lá para o meu eu do futuro. E mesmo até porque eu tinha uma certa dificuldade em visualizar esse novo eu. Então, quando eu decidi que eu precisava, até o Bob Proctor, ele fala muito sobre tenha um plano. E foi aí que eu comecei a entender que se eu quisesse viver uma realidade diferente, um eu que eu pudesse, digamos que, reconhecer que eu modifiquei um eu diferente do eu que eu sou agora, eu precisava fazer alguns ajustes na minha mente. Eu precisava criar ações que me levassem em direção a essa nova versão de mim mesma. E foi aí que eu decidi a escrever apenas para um ano. Por quê? Porque para um ano fica mais fácil a minha mente conceber, fica mais fácil de eu criar ações que vão me levar para essa nova versão. E para mim faz sentido. Eu não sei como é isso para você, mas para mim isso fez mais sentido. E em 2024 eu de fato criei uma carta ali para o eu do futuro de 2025 e muitas coisas eu atualizei. Então eu parei e pensei,
faz mais sentido para minha mente. Volto a dizer, essa é a minha experiência, talvez não seja a sua, mas se for também, reflita sobre isso. Então eu vi que eu alcancei muito mais coisas que cabe na minha mente do que quando eu escrevi uma carta para um eu de 10, 15 anos. Então, talvez eu alcance esse eu de 10 ou 15 anos que eu coloquei lá nas cartas, talvez eu alcance, mas eu não vou ficar preocupada com isso. Por quê? Porque eu quero viver o agora, os passos que eu vou dar agora, hoje, para que eu acesse um eu do futuro de 2026, que eu já planejei, que eu já escrevi. Só que eu também escrevi o que eu tenho que fazer para alcançar isso aqui que eu coloquei. Tanto no meu relacionamento, quanto na minha conexão com Deus, quanto na minha vida financeira, quanto na minha saúde. Então, eu planejei passos concretos, passos que eu posso dar, só que esses passos, eles são diferentes daquilo que eu fiz no passado. Eles me tiram um pouco da minha zona de conforto. Porque isso é importante, porque se eu ficar dando os mesmos passos que eu dei o ano passado, fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas ações e as mesmas atitudes, eu vou criar um eu semelhante ao que eu criei para esse ano. E eu já vi que funciona. Então, se eu quiser um eu diferente, eu preciso dar passos diferentes, ter ações diferentes. Então, é isso que eu vou fazendo de acordo com a minha capacidade mental, vou expandindo ainda mais a minha consciência, vou aumentando as ações que eu tenho que fazer de acordo com a minha evolução no meio do caminho, e isso me traz uma segurança muito maior de que eu estou fazendo a coisa certa, que vai me levar para esse novo eu, para essa nova versão de mim mesma. Não é nada mirabolante para que a minha mente consiga conceber, porque a minha realidade manifestada é fruto das escolhas que eu tive e das coisas que eu acreditei. Então, a realidade que eu vou criar para 2026, ela também vai ser fruto das minhas escolhas e das ações que eu tomei também. Então, é isso que eu preciso ajustar na minha mente para que eu dê passos que combinem com esse novo eu que eu estou planejando, que eu estou criando essa nova versão de mim que vai ser benéfica não só para mim, mas também para as pessoas que eu amo, que estão ao meu redor. E também eu vou poder não só ver que eu me modifiquei, mas eu também posso inspirar outras pessoas também a fazer algo semelhante ao que eu fiz. É por isso que eu compartilho aqui no YouTube, estou compartilhando as minhas ideias e os meus pensamentos, porque isso é bom para mim também. Pode contribuir com alguém? Pode sim, mas é principalmente para que eu expanda ainda mais a minha consciência e eu entenda aquilo que eu estou falando e fazendo das minhas palavras o resultado da minha vida. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Gratidão por assistir e um forte abraço. Tchau, tchau.